do Partido da Social Democracia Brasileira, secretariada pelo vereador Wallace Oliveira, sem partido. Presentes ainda os vereadores Marcelo Alexandre, Roberto Sabino, Rosinaldo, Eloy Abreu, do Partido Humanista e Solidariedade. Rosivaldo Cordovil, Mauro Teixeira, Alonso Oliveira, do Podemos. Cláudio Mar Proença, Bentes, Fred Mota, Mirth Salles, do Partido Liberal. Everton Assis e Antônio Carmo, do Democrata. Marcelo Correia e Carlos Renê, do Partido Socialista Brasileiro. Irã Nicolau e Gilmar Nascimento, do Partido Social Democrático. Gedeon Amorim, do Movimento Democrático Brasileiro. Danise Elias, Elias Manuel, do Partido Social Democracia Brasileira. André Luiz Gilvando Mota, do Partido Trabalhista Cristão. Reis Castelo Branco, do Partido Trabalhista Brasileiro. Jaqueline Pinheiro e Everton Vanderlei, Samuel Monteiro, Davi Reis, Glória Carrate, Robson da Silva Teixeira, sem partido. Cícero Custódio da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Amaury Colares, do Republicanos. Isaac Tayá e Marco Antônio, do Democracia Cristã. Marison Rocha, do Progressista. Diego Afonso, do Partido Democrático Trabalhista. Jaildo Oliveira, do PCdoB. E Elisandro Bessa, do Solidariedade. Justificada a ausência do vereador William Abreu, do PTB, conforme memorando 010. Ausente, o vereador François Vieira, do PV. Lhe dá ata, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Eloy Abreu. Já queria, antes do vereador Eloy Abreu falar, para que os vereadores possam abrir os seus iPads aí e atualizarem, tá bom? Questão de ordem, vereador Eloy Abreu. Senhor presidente, eu não fiquei até o término da sessão de ontem e eu não sei o que foi decidido entre os vereadores. Mas eu quero falar para Vossa Excelência e para os demais colegas que eu vou ficar até umas 10, 10h30 no máximo, e vou me ausentar. Por quê? Eu já tenho mais de 65 anos, eu fiz uma cirurgia, mega cirurgia, tenho problema de pressão, tenho problema de arritmia, então eu já estou incluído nessa área de risco. Não que eu tenha medo, tenho que ter cautela. Então, eu estou avisando a Vossa Excelência e os demais, se... Está entendendo? Eu não... Vereador Chico, questão de ordem. Presidente, artigo 140, para pedir a Vossa Excelência que o requerimento de número 400 seja encarado mais uma vez. Ele sofreu vistas na sessão de segunda-feira e eu peço que na ordem do dia o requerimento de número 400 seja discutido e votado. Obrigado, presidente. Vereador Ceará. Senhor presidente, com relação à situação das escolas que evacuaram com todos os alunos e não tem mais aula nas escolas, o que eu acharia viável também? Que os terceirizados que estão lá, que estão trabalhando, que também fossem liberados, porque estão todos nas escolas. Tem diretora, tem secretária e tem o pessoal do terceirizado que estão lá nas escolas. Eles pegam ônibus e correm o mesmo risco que os demais. Então, eu sugeria que a empresa, que é contratada pela Secretaria de Educação, que liberasse os seus funcionários também no decorrer desses 15 dias previstos pela Secretaria de Educação. Deu dito. Vereador Elias Emanuel, questão de ordem. Senhores vereadores, se Vossa Excelência puderem fazer um silêncio, que não está entendendo mais nada aqui. Vereador Elias. Pelo melhor andamento dos trabalhos, senhor presidente, eu queria sugerir à mesa diretora que, a partir de agora, diante do quadro de saúde pública, a Câmara pudesse se reunir tão somente para aprovação de matérias, se concentrar tão somente na ordem do dia e termos, no máximo, 1 hora de trabalho no plenário, porque aqui nós temos, na pior das hipóteses, a circulação de mais de 60 pessoas, e o plenário é um ambiente de confinamento, não tem ventilação natural nesse plenário. Então, seria uma forma de contribuirmos para evitar o contágio mais rápido das pessoas que vêm ao trabalho. Peço também a Vossa Excelência que a gente pudesse restringir o plenário somente a vereadores e o pessoal estritamente de apoio para a atividade do plenário. Seriam medidas simples, mas que a gente poderia dar uma satisfação à sociedade e evitar, como disse muito bem o vereador Eloy Abreu, há pessoas aqui que estão dentro do grupo de risco e a gente tem que tomar essas medidas cautelares. A própria Secretaria Municipal de Saúde recomenda esse tipo de atitude, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Raulzinho, questão de ordem. Vereador Raulzinho. Rapaz, trazer pelo menos água para a gente aqui. Não, eu só queria pedir preferência a 3 requerimentos, o 413, 416 e 420. Já vão pôr do dia? Só pode fazer o pedido de um requerimento, mas... Abre a sessão. Veja aí, 413, 416 e 420. Questão de ordem, vereadora Jaqueline. Senhor presidente, queria reforçar o que já foi falado anteriormente pelos meus colegas com relação a essa pandemia que assola todo mundo. Nós estamos aí com um quadro já preocupante e devemos ter precaução. Não aqui é medo, mas precaução, ser diligente e responsável com o que está acontecendo. Todos nós temos que contribuir com o controle dessa doença. E nós aqui estamos em uma área de confinamento mesmo. Eu sou uma pessoa que tive uma doença grave, tenho baixa imunidade e não me sinto confortável. Não queria estar aqui, mas por dever de ofício estou presente para também honrar o meu trabalho e aqueles que acreditaram em mim. Mas fica difícil a gente estar num lugar onde a gente sabe que pode estar ocorrendo até a contaminação e a gente está se expondo. E eu me sinto muito desconfortável mesmo, considerando a minha situação em particular e também os meus colegas que estão aqui, que nós temos aqui um grupo de risco, que já tem doenças listadas como preocupantes do grupo de risco, comorbidade, e eu pediria o entendimento de que, mesmo que a gente faça essas sessões, que realmente não tenha muito estendimento, tem um entendimento de que a gente não precisa se estender, porque finda que a gente vem para cá e passa 2, 3 horas, não dá no mesmo, tanto faz ter pequeno expediente como não, a gente fica aqui 2, 3 horas e vai, cada vez que a gente fica estendendo mais a conversa, mais os discursos, a gente está se colocando em risco. Então, eu quero dizer que, a partir de segunda-feira, presidente, eu peço o entendimento, a compreensão de todos, mas não virei mais a esta casa, vou procurar o meu infectologista, os médicos que me acompanham, e vou pedir a compreensão de todos, mas não virei mais. De ordem, vereador Marcelo Alexandre. Obrigado, presidente. Presidente, Vossa Excelência anunciou ontem que iria fazer a pauta depois de uma reunião com os vereadores aqui mesmo. Então, eu acredito que na reunião nós teremos oportunidade de conversar e expor todos os aspectos nesse momento, porque a atuação da Câmara nesse exato momento é necessária também, presidente. Então, a gente vai ver como que a gente pode continuar prestando serviço à comunidade de uma maneira coerente e seguindo o protocolo da Secretaria de Saúde e do Ministério de Saúde, senhor presidente. Então, eu pediria que Vossa Excelência chamasse a pauta e depois a gente faz a reunião. Obrigado. Perfeito. Vereador Jaildo, nós vamos ter reunião depois, então vamos logo tocar a nossa pauta. Vereador Jaildo, questão de ordem. Senhor presidente, eu quero me manifestar aqui a minha preocupação com os trabalhadores do setor de transporte coletivo. Eu ontem me manifestei aqui, fiz um requerimento para que as empresas elas tenham essa preocupação com os trabalhadores e com o usuário do transporte coletivo. Eu me manifestei ontem, fiz o meu requerimento, o vereador Elias também se manifestou preocupado, e eu gostaria de pedir também do meu amigo Rosivaldo também, para que a Comissão de Transporte e a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Manaus mandasse um requerimento com urgência para que as empresas cumpram, porque eu já estou recebendo várias denúncias de funcionários que somente uma empresa cumpriu o papel dela de dar um tubo de gel para cada funcionário. Então, hoje, os trabalhadores estão correndo risco, álcool em gel. Então, os trabalhadores estão correndo risco porque não há ainda nenhuma nota das empresas, do Sinetran ou de qualquer parte do órgão responsável pelo setor de transporte, preocupado com o trabalhador. Então, quero fazer um apelo a esta Câmara
para que mande com urgência a Comissão de Transporte, Comissão de Saúde, para o Sinetrem, as empresas, para que elas cumpram a determinação para que assim previnam todos os trabalhadores e usuários de transporte coletivo. Estou muito preocupado porque é um setor onde é fundamental para a sociedade manauara. Então, venho fazer esse apelo aqui, senhor presidente, vereador Elias, vereadores, que os trabalhadores estão aí correndo esse risco seríssimo, porque ainda não se manifestaram, não cumpriram o seu papel para que assim seja dada a todos os trabalhadores álcool em gel. Tenho dito, senhor presidente. Vereador Marcelo Serafim. Está há mais tempo ali. Foi um dos primeiros, eu não observei. Vereador Marcelo. Não, presidente, eu faria a sugestão para que a gente fizesse, a partir da próxima ordem do dia, a sessão lá na sala de comissões, com a pauta impressa, para que a gente pudesse estar num local minimamente ventilado e não aqui em confinamento. Mas vamos seguir a pauta, eu acho que é fundamental que a gente ultrapasse isso e defina qual vai ser a melhor forma de trabalhar aqui no Parlamento. Vereador Isaac. Senhor presidente, eu pediria da Câmara, da Comissão de Saúde, como nós estamos passando por um momento muito difícil em relação ao coronavírus, aumentou os casos, a gente sabe que aumentou, e também ontem foi relatado alguns casos novos aqui em Manaus. Então seria bom que a Comissão de Saúde fosse em vários locais para ver se os supermercados, os shoppings estão usando o álcool gel, alguma coisa para tentar prevenir a doença num local que tem aglomerações. Tem gente que está frequentando ainda esses locais. E seria bom que a Comissão de Saúde, junto com o PROCON, fosse nos locais para tentar olhar o que está acontecendo ainda. Questão de ordem, vereador Carlos Porta. Senhor presidente, só para, pegando a esteira aí dos comentários e também desse momento crítico que vive a nossa cidade, as aulas foram canceladas, eu adiantei um projeto de lei que vou apresentar a essa casa, já estou protocolando hoje, que é um projeto que trata sobre o homeschool, que é aquela educação domiciliar. Já funciona em alguns países pelo mundo afora e também alguns estados do Brasil já estão tratando desse tema. Então, eu acho oportuno esse momento em que as pessoas têm que ficar reclusas em casa, a gente poder tratar e dar uma certa celeridade para que esse tema seja votado o mais rápido possível, que trata sobre o homeschool, que é a educação domiciliar, dando essa opção para os pais e a família poder educar as crianças em casa. Já estou protocolando esse projeto no dia de hoje. Era o que tinha a dizer nessa manhã. Questão de ordem, vereador Cláudio Proença. Senhor presidente, senhores vereadores, seguindo na mesma esteira que o vereador Jaildo falou sobre a questão dos trabalhadores do transporte coletivo, hoje eu recebi denúncias, inclusive, que a prefeitura determinou que se higienizasse os ônibus. E tem ônibus saindo das garagens, a maior imundície. Né? Então, assim, é preocupante ver que não há compromisso, a falta de compromisso dos empresários do transporte coletivo com a sociedade manauara. Né? A prefeitura determina que se busca a higienização dos ônibus e você ainda vê o ônibus saindo das garagens, uma imundície total, além de um respeito com os trabalhadores do próprio sistema, com os usuários do sistema. Eu aqui, presidente, sigo na mesma esteira dos meus colegas de trabalho, devemos pensar em adotar medidas para este plenário. Temos aqui colegas em vulnerabilidade, como é o meu amigo Raulzinho, que já tem problemas respiratórios, né? O coronel Gilvando está ali gripado, com febre aqui dentro do plenário, então é algo que, né, todos nós estamos propícios, mas temos colegas aqui que requer mais atenção e preocupação. Tenho dito, senhor presidente. Vereador Sassá. Vamos entrar na nossa pauta. Presidente, eu também estou um pouco preocupado também da classe da construção civil. Hoje tem canteiro de obra que tem 200 funcionários, 500 no canteiro de obra, e os empresários da construção civil, Jaildo, eles não estão nem aí com os trabalhadores. Eles querem prevenir eles, mas não querem prevenir os trabalhadores.
Então, eu estou comunicando aqui hoje nessa casa, eu acho que nós somos 41 vereadores, e todos aqui representam a classe. Todos aqui representam a classe. Eu acho que nós podíamos baixar um decreto aqui na Câmara, hoje, de urgência, que as classes trabalhadoras sejam afastadas dos canteiros de obra, ou da área de saúde, ou dos motoristas. Tem que ter uma solução. Porque o trabalhador, ele pega ônibus todo dia. Ele convive com outras pessoas. Então, eu quero falar aqui hoje na tribuna, aqui, eu quero apoio aqui da casa, junto. Todos nós aqui, claro, representam a classe. Eu acho que nós somos o poder executivo municipal. E nós temos poder de aprovar uma lei com urgência, que os empresários respeitem também, porque os empresários estão ocupando álcool, com certeza, eu respeito a parte deles, para ficar em casa com sua família, os colégios, os órgãos públicos, nós vamos fazer uma maneira para nós se afastar um pouco mais, para prever, e os trabalhadores estão abandonados. Então, hoje eu fui no canteiro de obra hoje, lá no canteiro tem 400 funcionários, todo mundo junto. E eu quero baixar um decreto, se a construção civil não fizer um decreto, se empresário, que afaste trabalhadores do canteiro de obra, para ficar em casa, eu vou ter que tomar providência a partir de segunda-feira. Vereador Amorim Colares, questão de ordem. Obrigado, presidente. Gostaria de pedir preferência, presidente, no requerimento 417. Pedir preferência, requerimento 417. Vereador Coronel Gilvandro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia. Eu queria propor aqui à mesa diretora da casa que nós fizéssemos a suspensão desses trabalhos por um período, 15 dias, 30 dias, porque não somos só nós vereadores que estamos vindo para a Casa Legislativa, mas as pessoas que nos assessoram e todos os servidores da casa. A gente reduzisse o fluxo de pessoas, porque isso vai ajudar na mobilidade, isso vai ajudar na redução do número de passageiros de ônibus. Eu penso que a gente pode colaborar com a cidade de Manaus dessa forma, que nós viéssemos para os nossos gabinetes, que ficássemos aqui à disposição para uma eventualidade, mas que a gente suspendesse o nosso trabalho legislativo aqui por esse período. Eu penso que é prudente, eu penso que é necessário. E depois, nesse ambiente que nós estamos aqui, existem pessoas vulneráveis, pessoas com diabetes, idade avançada, ou a Jaqueline, que também tem um problema relacionado a... Também é propensa a estar no grupo de risco. Então, eu gostaria que Vossa Excelência avaliasse isso com a mesa diretora, com todo mundo, e a gente cancelasse, suspendesse por um período os trabalhos aqui na nossa casa. Vereador Bessa, depois o vereador Isaac. Senhor presidente, senhores vereadores, a preocupação existe com relação ao transporte coletivo. Ontem falei no pequeno expediente nesta casa que algumas cidades estão tomando as devidas precauções com relação à prevenção e o cuidado realmente no transporte coletivo. A preocupação do vereador Jaildo é pertinente, de outros colegas, o vereador Cláudio também é pertinente, e nós precisamos da ação imediata dos empresários. Agora, nós precisamos que eles se conscientizem que fazem parte dessa rede de proteção. Algumas cidades, a cada término de viagem, esse ônibus é lavado com água sanitária. Eles precisam montar equipes para fazer isso. O fluxo de pessoas vai reduzir, o fluxo de ônibus também, a quantidade de ônibus na rua vai reduzir, e não tem desculpa. Não tem desculpa para o empresário não tratar a população de Manaus com o devido respeito. Eu falo pelos taxistas da cidade de Manaus. Cada taxista já está fazendo isso. A cada término de viagem faz a higienização do veículo para tratar a população com decência. Cada um tem que fazer a sua parte, né? E o mínimo que os empresários podem fazer é isso. Ir do IMU, cobrar, fiscalização, botar o pessoal na rua para ir nas empresas e cobrar isso. Esse é o papel da prefeitura. Não adianta o vereador aqui gritar, falar em nome do povo e esses empresários não arregaçarem as mangas. Esse é o momento que todos nós precisamos ter essa consciência.
principalmente eles, que já ganharam muito dinheiro na cidade de Manaus e precisam ter essa atenção com a população. Eu estive olhando ontem, presidente, andando pela cidade, a cidade está vazia, o trânsito está fluindo, e olhando o transporte coletivo, as pessoas ainda estão usando o transporte coletivo, os ônibus com bastante gente. Só que precisa desse cuidado. Essas pessoas vão visitar entes queridos no hospital, às vezes tem algumas pessoas que estão, presidente, doentes, vão visitar, podem contaminar e ser contaminados. Então, com o vírus. Então, precisamos dessa atenção especial. E aí, fazer um apelo ao presidente do sindicato do Sinetran, que faça uma reunião e a cada viagem faça uma higienização desses ônibus, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Isaac. Vamos à nossa pauta, senhores vereadores. Vamos para a pauta. Senhor presidente, a indicação 051, gostaria de colocasse em pauta, porque ela indica o prefeito para mandar os lanchonetes, quem trabalha com comida, usar o descartável. Isso é importante para evitar a doença que a gente tanto fala. Infelizmente, esse assunto dói no ouvido, mas tem que falar. Vereador professor Samuel, preferência? Preferência? Questão de ordem? Presidente, o mesmo assunto dos demais. Nós estamos falando e estamos só comentando o que já existe. O perigo é iminente, nós sabemos o que está acontecendo no Brasil, Manaus não é diferente, e nós precisamos fazer com que, na minha opinião, fazer rolar a pauta que está previsto e depois nós reunirmos para decidir o que vamos realmente tomar através da posição dos vereadores. Porque nós não precisamos nem podemos ficar só com falácias aqui e as decisões ficarem no vento. Vamos rodar a pauta, que é o que interessa hoje, agora, e em seguida nós vamos reunir para decidirmos o que vai ser decidido com o grupo dos 41 vereadores ou dos presentes, o que vai acontecer de segunda-feira para frente. Nós já sabemos do perigo e vamos fazer com que as atitudes, as decisões sejam tomadas pelos vereadores. Vereador Everton. Questão de ordem. Senhor presidente, é exatamente isto. Acompanho o colega Samuel, professor Samuel, para que nós façamos logo Vamos lá, a ordem do dia, para que depois a gente, através do combinado, a gente possa nos reunirmos e definirmos. Perfeito. Por favor. É que eu não posso cessear a palavra dos colegas. E pede questão de ordem, tem que seguir o regimento. Não tem como cessear a palavra dos vereadores. Senhor secretário, vamos à nossa pauta. Secretário Wallace. Amém. Pauta da reunião ordinária do dia 18 de 3 de 2020. Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador professor Gedeão, que define diretrizes e objetivos para as políticas públicas de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, tomo número 044, vai à segunda comissão. Secretário Wallace. Deliberação, projeto de lei de autoria da vereadora Glória Carratti, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais na página oficial da Prefeitura e Câmara Municipal na internet e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, tomo número 045, 2020, vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Secretário Wallace. Em deliberação, projeto de lei de autoria da vereadora professora Jaqueline, que insere incisos novos ao artigo 1º da Lei número 2195, de 29 de dezembro de 2016, que dispõe sobre o ensino de temas transversais de educação nas escolas da rede pública municipal de ensino. Senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado, tomo número 046, 2020, vai à segunda comissão. Secretário Wallace. Em deliberação, projeto de lei de autoria do vereador professor François, que dispõe sobre o projeto Esporte na Melhor Idade, no âmbito do município de Manaus e da outras providências. Senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão.
Deliberado, tomo número 047, vai à segunda comissão. Secretário Wallace. Em deliberação, o projeto de decreto legislativo de autoria da vereadora professora Jaqueline, que concede a medalha de ouro Josué Cláudio de Souza ao senhor tenente-coronel QOPM Marlon Nazareno Soares, Benfica e da outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permanecem como estão. Deliberado, tomo número 006 de 2020, vai à Comissão Especial de Comendas. Secretário Wallace. Em discussão e votação, parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei número 172 de 2019, de autoria do vereador professor Gedeão, que institui espaço destinado à cultura denominados pontos culturais na cidade de Manaus e da outras providências. Em votação. Em discussão. Desculpa. Em votação. Os que aprovam permanecem como estão. Aprovado para ser a segunda comissão. Vai à terceira comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Secretário Wallace. O vereador Gilmar não está. Professor Samuel. Em discussão e votação, parecer favorável da segunda comissão ao projeto de lei 037 de 2019, de autoria do vereador professor Samuel, que dispõe sobre a fixação de cartaz informativo nos locais que especifica com a nova redação do Código Penal, Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, referente ao crime de importunação sexual no âmbito do município de Manaus e da outras providências, senhor presidente. Em discussão. Na discussão, vereador Chico. Presidente, já ligou? Eu vou me ater, senhor presidente, à competência da comissão, a Comissão de Constituição e Justiça. Para que um projeto de lei ele seja apresentado, algumas respostas precisam ser dadas, como, por exemplo, quem arcará com o custo da impressão desses cartazes? O poder público? Se for o poder público, é preciso indicar a rubrica orçamentária que vai custear isso. Além disso, o regimento da casa diz que você não pode apresentar projeto que aumente a despesa prevista. Se for a iniciativa privada, a pergunta é, nós podemos, essa pergunta que eu faço ao autor da matéria, nós podemos apresentar um projeto que traga para a iniciativa privada um custo além daquele que já se tem no dia a dia, o custo operacional previsto em uma empresa? Porque quer o vereador Samuel que cartazes sejam impressos e afixados no âmbito do município de Manaus. Aqui eu não consigo, pela ementa, ver a extensão, se é somente em órgão público ou se é em toda e qualquer empresa privada na cidade de Manaus. Eu faço esses questionamentos porque a Comissão de Justiça efetivamente precisa analisar essas questões. Se trouxer um gasto a mais para o município, vejo eu uma ilegalidade, um ponto de confronto ao regimento. Do ponto de vista da sociedade, a gente entender que todo e qualquer projeto que se apresente aqui e que vá trazer um custo a mais para o empresariado, que precisa gerar emprego, que precisa pagar impostos, que precisa movimentar a economia, de uma coisa que hoje a gente já tem a tecnologia, já tem internet, já tem link, já tem outros mecanismos gratuitos, e não esse que o empresariado tem aqui, imprimir cartazes. Então, eu faço esses questionamentos sobre o projeto e, especificamente, sobre o parecer da Comissão de Constituição e Justiça, para que eu possa orientar aqui, senhor presidente, o meu voto nesse exato momento. Vereador Marcelo, na discussão. Senhor presidente, Vossa Excelência sabe, nós já votamos outros, até o projeto parecido do Raulzinho, nós derrubamos. Não prosseguiu. De verdade, tem problema com constitucionalidade. Meu parecer é contrário, mas a Comissão de Constituição e Justiça derrubou o parecer e deu parecer favorável. Então, está aqui o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o vereador Dante. Então, ele pode explicar por que ele tornou o parecer favorável e a gente vota, porque, na verdade, não vai. Ele vai acabar sendo vetado lá. Vai dar aqueles problemas todos de novo, porque tem problema, assim, e pode até ler meu parecer e o parecer da comissão, que derrubou o meu parecer, que é contrário. Eu mantenho, nada contra a ideia, porque afixar é uma coisa,
Fixar, quem vai impedir de afixar? Mas e aí? Não responde a questão. Quais cartazes gerados por quem? E aí isso já entra até com a questão dos contratos, do que está estabelecido. Tem custos e etc. Então, já geram problemas, sim. Eu quero ser claro, o tema politicamente, presidente, o projeto politicamente é excelente, a ideia política é boa. Tem que ver de outra forma. Obrigado. Tem alguma pauta escrita para o vereador professor Samuel? Pauta extensa. Vereador Dante, eu já, por diversas vezes, os primeiros 2 anos do meu mandato, tive que usar aí a bancada para poder justificar os diversos pareceres da CCJ. Vossa Excelência está com a palavra. Não é isso, vereador Alonso? Presidente, eu queria que pudesse ler. Leia para que todos possam ficar a par do parecer. E aí a gente vai explicar. Eu quero lembrar a vocês que a CCJ é um colegiado também. São sete vereadores que definem a situação. E nem sempre a gente acata o que o relator diz e nem sempre acata o que a Procuradoria diz. Então, eu queria que o senhor desse, por favor, uma lida no parecer. Vereador, secretário. Está com o vereador Chico. Só um minutinho para voltar. O problema aí, vereador Dante, é lembrar dos inúmeros projetos que passam pela CCJ. Eu sei o que é isso. Vereador professor Gideon, na discussão? Professor Gideon, na discussão, quando chega o projeto? Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, parece que esse é o nó górdio que, de vez em quando, ele se aguça aqui nas deliberações da Comissão de Constituição e Justiça. Quase todos os projetos que a gente faz incide em vícios de competência, porque nós estamos gerando despesas para a municipalidade, ou então a gente está gerando ônus para as empresas. Mas, se assim o está ficando complicado a gente oferecer qualquer tipo de contribuição à organização da cidade. Há que termos alternativas e um entendimento mais claro e mais fluente sobre essas contribuições. Não é bem razoável. Eu tenho alguma coisa semelhante a isso, mas evidentemente que ou nós atribuímos à empresa, e a empresa tem possibilidade de fazer isso, ou então nós vamos ter que converter essas propostas todas em termos de indicações para a administração municipal. Vou ler. Vereador, quer ouvir primeiro o parecer, vereador Claudinho? Pedido de vista? Pedido de vista concedido ao vereador Cláudio. Vamos à frente. Vossa Excelência, vereador Samuel, ganha um tempo aí para poder robustecer o projeto. Vamos lá. Em discussão e votação, parecer favorável da segunda comissão, projeto de lei 270/2019, de autoria do vereador Gilmar Nascimento, que institui no âmbito do município de Manaus a Semana Municipal do Educador Social e de outras providências, senhor presidente. Está no do Gilmar, né? Sim, senhor. Em discussão, na discussão, vereador Chico. Senhor presidente, eu quero me dirigir aos membros da Comissão de Constituição e Justiça. Na semana passada, ou semana retrasada, houve um projeto de minha autoria que construía a possibilidade de uma empresa privada se dirigir até uma escola do município e dizer ao diretor, olha, eu quero pegar aqui uma área de tatame e pagar o professor de jiu-jitsu e desenvolver dentro do ambiente da escola
aulas de jiu-jitsu para os meninos da comunidade. Veja, o custo é inexistente. A pessoa traria o tatame, a pessoa pagaria o professor, construiria uma parceria, mas se valendo da estrutura, principalmente da quadra da escola municipal. E esse projeto foi rejeitado. Ele teve o parecer favorável do vereador Fred, eu quero deixar isso claro. O vereador Fred deu parecer favorável. A comissão derrubou o parecer do vereador Fred favorável e deu um parecer contrário. Eu vejo o projeto do nobre vereador e professor Gilmar Nascimento, que institui uma semana, fica instituído uma semana do educador social a ser comemorado. Esse tipo de comemoração, inevitavelmente, traz algum tipo de custo para o poder público, inevitavelmente. Para você poder fazer alguma comemoração, poder fazer alguma reunião, algum custo tem. E a comissão dá um parecer favorável. Às vezes eu fico pensando que existem 2 pesos e 2 medidas. Né? Um projeto onde a iniciativa privada arcaria com todo o custo para ministrar aulas de jiu-jitsu, porque existem pessoas interessadas em chegar numa escola particular e dizer, uma escola pública e dizer, eu vou dar o tatame, eu vou pagar o professor, e eu apenas disponibilizar a quadra para que a comunidade possa usufruir disso. O projeto foi rejeitado. Mas outros projetos, agora o próprio projeto que foi narrado pelo vereador Marcelo Alexandre, que o parecer foi contrário, derrubaram o parecer contrário e deram um parecer favorável. E às vezes eu acho o seguinte, que se eu fosse da base, meus pareceres eram favoráveis. Se eu fosse base de apoio, meus pareceres não seriam contrários. Mas como não sou, eu tenho uma grande dificuldade. Então, eu deixo aqui, senhor presidente, essa reflexão para que a comissão verdadeiramente se atenha ao processo jurídico, regimental, e que esse tipo de contradição não fique clara, evidente aos olhos de quem está aqui no plenário. Porque aí passa a impressão de o seguinte, olha, você é patrício ou você é pária? Pária é aquele que está separado, o patrício é aquele que goza dos favores. Então, senhor presidente, eu votarei favorável, respeitando, mas deixando aqui o meu contraponto ao procedimento que vejo eu que ainda é muito forte dentro da Comissão de Constituição e Justiça. Muito obrigado. Alguém mais na discussão? Vereador professor Gideão. Apenas para complementar o que eu antes tinha dito, e o Chico estava falando, estava me lembrando aqui de uma parte da poesia do Zé Cabaleiro que diz, meus amigos, nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça. A gente quer botar atividade da escola. Ah, não, mas já existe a escola, mas tem despesa. Gera resíduo. Tem que ter vigilante, tem que ter limpeza, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Então, se a gente se agarrar a essa orientação supostamente jurídica de que a gente vai incidir em despesas, estamos engessados. Nós não vamos contribuir com mais nada a não ser aprovar ou não o projeto do Executivo. Vereador Dante, na discussão. Senhor presidente, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Chico Preto, eu quero lembrá-lo que a comissão, ela não pode ser desqualificada dessa forma. Ela é um colegiado. Ele tem que entender isso. Ele precisa entender também que, por diversas vezes, inclusive, e ele, se for sincero, vai falar sobre isso, por diversas vezes, todos os projetos dele, ele foi avisado, foi pedido que ele fosse para lá, para que ele defendesse, para que efetivamente ele pudesse falar sobre essa situação. Então, senhor presidente, eu acho assim me desculpe, mas com uma falta de respeito tremenda, quando se diz que nós privilegiamos alguns e deixamos outros de lado. Isso não acontece, presidente, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer. Mas nós temos um colegiado, que também, esse colegiado é naturalmente livre para pensar, para falar, para decidir o que ele acredita. E ele sabe que o direito é permitido muitas coisas ao direito.
Então, a gente precisa entender isso claramente. É muito complicado quando o vereador se levanta e diz que nós somos tendenciosos, que nós só votamos situações da base. E é simplesmente inaceitável essa situação, principalmente pelo tratamento que a gente dá ao vereador Chico Preto. Tenho dito, senhor presidente. Vereador Raulzinho, questão de ordem. Aliás, na discussão. Eu não poderia, de maneira nenhuma, deixar de fazer as minhas colocações discordando plenamente do posicionamento do vereador Chico Preto quando fala da Comissão de Constituição e Justiça. Eu faço parte, posso dizer, com todas as letras, vereador Chico Preto, eu faço parte da base, mas vários projetos meus também não foram aprovados pela CCJ. Nós, em todo custo, tentamos ainda proteger projetos, tentamos salvar, através de emendas, os projetos dos novos vereadores. Agora, nós temos que seguir as regras do jogo. E se a regra diz que o projeto é bom, mas se traz ônus ao erário público, nós, embora que achamos que o projeto é bom politicamente, é bom para a cidade de Manaus, nós temos que seguir. Agora há pouco, o vereador Marcelo Alexandre deu um grande exemplo. Ele fez um requerimento, deu um parecer num projeto de um companheiro que é da base do governo, e contrário ao projeto do vereador da base. Então, essa picuinha de dizer que para o vereador Chico é um tratamento, para o vereador Raulzinho é outro tratamento, para o vereador Marcelo é outro, para o Cláudio é outro, isso não condiz, vereador Chico Preto. Né? Peço até os anais da casa que retire essa palavra do discurso do nobre vereador Chico Preto, porque está colocando a Comissão de Constituição e Justiça num lugar não confortável. Eu não me sinto confortável com o tal discurso, né? Porque o presidente da comissão agora há pouco falou que o vereador Chico Preto, por várias vezes, foi convidado para defender seus próprios projetos. Agora, se ele não foi, certamente ele saberia, agora mesmo, nesse ponto, colocar as palavras de outra maneira, né, com respeito aos companheiros desta casa. Eu mesmo já vim debater aqui nesta casa projetos de minha autoria e fui voto vencido, e eu sou da base. E nem por isso eu me coloquei aqui como perseguido, como coitadinho, né? De maneira nenhuma ninguém ouviu isso das minhas palavras ou defendeu os meus projetos e os meus entendimentos. Então, tenho certeza que a Comissão de Constituição e Justiça está cumprindo o seu papel. Estou fazendo parte, aprendendo muito, que não fazia parte, não conhecia, mas aprendi muito. Às vezes, vereador Chico Preto, a gente tem que entender que o projeto da gente é bom. A gente fica triste quando ele não é aprovado, é claro, mas nós temos que seguir as normas. Não adianta a gente trazer para aprovação um projeto que, na realidade, quando chegar ao Executivo, vai ser vedado e até passar vergonha. Vereador Marcel, na discussão. Senhor presidente, nós estamos discutindo o parecer da segunda comissão ao projeto do vereador Gilmar Nascimento, que institui, no âmbito do município de Manaus, Semana Municipal do Educador Social. Eu acho que, senhor presidente, não há nada demais nesse projeto, também acho se não tem delegação de ações, de atividades que incluam despesas, etc. Não há problema nenhum. Mas o que acontece é que o plenário pega as discussões e põe numa outra coisa. E, às vezes, alguém faz com segundas intenções, para não dizer maldosamente, considerando fora. Então, eu acho até que é bom você dizer, olha, se está fora do que é o parecer aqui, declara fora da ordem o que está sendo dito e acabou. Porque eu acho que vai ser todo mundo. Aí passa a ter uma ordem. O espírito de democrático de Vossa Excelência é muito excelente. Mas a beleza do projeto e a constitucionalidade dele, eu não tenho aqui visão de inconstitucionalidade. Teria que alguém apelar, ouvir o relatório, que alguém tenha contrário a isso e indicar a inconstitucionalidade. Mas se é constitucional, nós vamos votar. Aí vai para economia e finanças, economicidade. Depois vai para temático. Aí sim, começa a discussão da natureza do projeto. No mérito, eu vou votar favorável, presidente. Eu vou pela ordem,
O vereador Gilmar é o proponente do projeto. Então, eu acho que ele, né, depois ele não queria que ninguém pedisse vista, né, para que ele possa fazer os esclarecimentos dele. O que o vereador Marcel falou é uma verdade. A questão, vereador Marcel, é que quando qualquer um sentar aqui, você tem que se robustecer da questão como se fosse um magistrado, né, e cessear a palavra de um colega, mesmo fugindo, entendeu, da questão, vamos dizer, fundamental do projeto, ou base do projeto, você tem que permitir que o colega possa colocar o seu ponto de vista, mesmo fugindo da questão do projeto que está se discutindo. A questão aqui é constitucionalidade. Pouco se falou sobre isso, vereador Elias, sobre o projeto, mas a gente tem que entender que o colega quer falar, então é difícil você cessar a palavra do colega. É parlamento. Vereador Irã Nicolau, questão de ordem. Presidente, eu ia justamente abordar esse tema. O vereador Chico Preto, ele é o melhor pescador que tem aqui no plenário. Ele joga isca e sempre tem um tucunaré mordendo. É impressionante. A discussão é sobre o parecer da segunda comissão, constitucionalidade do projeto do vereador Gilmar. E a discussão conseguiu mudar para o rumo de como o vereador Chico Preto é tratado pela CCJ. Eu não consegui entender uma coisa com a outra. Então eu quero pedir de Vossa Excelência, que é educado e elegante demais, mas que tente, por favor, podar os vereadores, sim, que não vêm se atendo à discussão, porque, afinal de contas, todo mundo aqui falou que estava com pressa, que não era para passar 3 horas fazendo ordem do dia. Estamos chegando nas 3 horas. Vereador Gilmar, na discussão do projeto, proponente. Senhor presidente, eu quero agradecer a CCJ. Vamos votar. Agradecer, senhor presidente, a CCJ pelo parecer favorável. Ouvi atentamente o vereador Marco Antônio Chico Preto e ouvi agora o vereador Irã Nicolau. Eu digo assim, nós estamos muito apressadinhos, senhor presidente. Nós estamos usurpando a competência das outras comissões. Nós estamos discutindo assunto de finanças na CCJ. A CCJ vê legalidade, constitucionalidade, e o projeto aqui nós temos Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, já leis antigas que nós temos aqui. Nós temos aí o Dia Internacional da Mulher, que é para enaltecer, para discutir tudo isso. O educador social são formadas mulheres e homens pela FUNAT, com o Homem da Floresta lá, o doutor Euler Ribeiro, que nos auxiliou na elaboração do projeto. Já teve umas 4, 5 turmas que foram formadas e receberam o certificado nesta casa. O que nós queremos é enaltecer. Mas o que eu digo, senhor presidente, o vereador Chico ele fez uma discussão sobre a questão de isonomia. Ele se sente, muitas vezes, que é desprestigiado. Aí ele criou o Patrício e o Palha. Eu não sou o Patrício nem o Palha. Eu estou tentando colaborar para que a gente possa fazer com que essa casa ela seja respeitada, senhor presidente. Senão, vai acontecer o que acontece no Congresso Nacional. O ativismo do Judiciário, o ativismo do Executivo, porque o Congresso não legisla, aí quem tem que legislar? Os tribunais superiores. O Congresso não legisla, o Executivo tem que legislar. Aqui é a mesma coisa. Se a gente for restritivo, senhor presidente, a gente não é podar não, porque a gente poda para crescer. A gente corta a casa. E como falou o Gideão, ninguém vai poder fazer mais nada. Então não é bem isso. Acho que a gente tem que fazer com que a casa cresça e que ela elabore leis e faça o melhor. Portanto, eu entendi muito bem, senhor presidente, mas eu agradeço a CCJ pelo parecer, e a CCJ é o colegiado, mas não é soberano. Soberano é um plenário. Por isso que é só um parecer que a gente discute e a gente afina para democratizar as decisões desta casa. Parabéns à CCJ e parabéns aos vereadores, senhor presidente, porque discutindo que a gente afina a verdade. Obrigado, presidente. O vereador Coronel Gilvandro vai discutir. Senhor presidente, eu queria apenas fazer uma defesa da Comissão de Constituição e Justiça, da qual sou membro, da seguinte maneira. De fato, a Comissão de Constituição e Justiça, ela avalia o aspecto legal, o aspecto constitucional e o aspecto principiológico. E no aspecto principiológico, via de regra, nós vamos analisar a questão da razoabilidade, da conveniência e da oportunidade. Só para se ter um exemplo, no caso do projeto do vereador professor Samuel, que a comissão votou favorável. Por
que nós entendemos que é oportuno, que é conveniente, dado o momento que nós vivemos e o número de crimes praticados nessa direção, nesse sentido, e que nós precisamos, de fato, proteger as mulheres. No que pese a argumentação do vereador Chico Preto ser pautada, uma posição firme, coerente, a gente analisou esse outro aspecto que lá na frente pode ser derrubado. Mas é para deixar claro que nós temos essa preocupação de sempre permitir que um assunto importante seja trazido a esta casa para discussão. Era o que eu gostaria de dizer a todos nesse momento. Tenho dito. Em votação, pela ordem. Pela ordem, vereador Chico. Vossa Excelência, presidente, dentro das competências da presidência, está o controle das sessões. No artigo 22, o presidente pode, inclusive, determinar a retirada de qualquer tipo de palavra que tenha sido utilizada em discurso e tal. E eu não vi Vossa Excelência, no momento que eu estava falando, Vossa Excelência perceber algo que fosse ofensivo. Críticas são normais no parlamento. Agora, em nenhum momento eu fiz qualquer ato ofensivo a qualquer membro. Eu apenas fiz uma crítica por me sentir exatamente, em determinado momento, não tratado com a mesma isonomia. O vereador Gilmar entendeu muito bem isso. Então, eu só quero ratificar e desfazer o entendimento das colocações do vereador Raul, que não cometi nenhum ato ofensivo a quem quer que seja, mas a crítica no parlamento, vereador Raul, é como se fosse o jogo de ombro no futebol. É válido, entendeu? Posso jogar de ombro para tirar o cara da bola. Agora, eu não posso chutar nos testículos, eu não posso enfiar o dedo no olho. Tem regra, mas um jogo de ombro é tranquilo. E Vossa Excelência precisa se acostumar a isso. Afinal de contas, é o parlamento. Não é uma creche, não é um maternal. É parlamento, a gente tem que ter firmeza para discutir. Obrigado, presidente. Em votação. Se que aprova, permaneça como estão. Aprovado o parecer da segunda comissão, vai à terceira comissão de Finanças, Economia e Orçamento. Vamos passar, o vereador Samuel foi pedido vista, está até meio chateado ali. Senhor secretário. Então, segue o jogo. Em discussão e votação, parecer da terceira comissão favorável à emenda 001 ao projeto de lei 331 de 2018, de autoria do vereador Elias Emanuel, que institui a Semana Municipal de Prevenção à Violência na Primeira Infância. Senhor presidente. Em discussão, na discussão, proponente, vereador Elias Emanuel. Senhor presidente, eu queria tão somente que o secretário pudesse me ajudar. O teor dessa emenda 001, por favor, secretário. Estamos ao vivo, direto do plenário Adriano Jorge, na Câmara Municipal de Manaus. Só para... O proponente da emenda foi o vereador Marcel, só para ficar... Jogo de ombro, vereador Chico Preto. Emenda número 01 ao projeto de lei 331 de 2018, de autoria do vereador Elias Emanuel, que institui a Semana Municipal de Prevenção à Violência na Primeira Infância. Altera a redação do parágrafo único da proposta, que passa a ser a seguinte. Parágrafo único. Na Semana Municipal de Prevenção à Violência na Primeira Infância, será desenvolvida atividades na cidade de Manaus, visando ao esclarecimento e à conscientização da comunidade sobre as verdadeiras causas da violência e suas possíveis soluções. É o parecer de Sua Excelência, o líder do prefeito nessa casa, vereador Marcelo Alexandre. Senhor presidente. Não, eu não vejo nenhum óbice na emenda apresentada pelo vereador Marcelo Alexandre. Eu só queria ter conhecimento para saber se poderia contrariar alguns princípios daqueles que nós norteamos ao criar esse projeto. Muito obrigado. O que soma não divide. Em votação. Se que aprova, permaneça como estão. Aprovado o parecer da terceira comissão, vai à 20ª Comissão de Direito da Criança, do Adolescente e do Idoso. Senhor secretário. O vereador Elias nem empurrão foi, né? Em discussão e votação, o parecer da terceira comissão favorável ao projeto de lei número 179/2019, de autoria do vereador professor François,
que institui no calendário oficial da cidade de Manaus o mês de conscientização e inclusão social das pessoas com deficiência, denominado Setembro Verde. Senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o parecer da terceira comissão. Em primeira discussão, vereador Chico. Eu começo cumprimentando o vereador François e logo a seguir fazer uma reflexão sobre o papel do Poder Executivo aqui. Nós somos poder legislativo, nós não temos instrumentos de execução. O único instrumento que a gente tem aqui são as nossas vozes, quando a gente vai para a tribuna e diz, não estão cumprindo a lei. O vereador François está propondo que o mês de setembro, e veja, não é uma semana, mas assim um mês inteiro, existam movimentos de reflexão sobre a inclusão da pessoa com deficiência. Onde isso poderá ser realizado quando a gente para pensar em Prefeitura Municipal de Manaus? Eu não tenho dúvida que isso seriam as escolas públicas municipais, a princípio, mas também os órgãos da saúde pública, as UBSs. Agora, é importante que esta casa, penso eu, antes de remeter isso para a sanção ou veto do senhor prefeito, que haja um entendimento prévio com as estruturas do Poder Executivo. Por exemplo, que a CEMED conhecesse esse projeto e dissesse, olha, beleza, isso aqui sendo aprovado, ano que vem, no mês de setembro, eu vou montar um conjunto de ações dentro das escolas públicas para que a gente possa discutir com pais e mestres. A gente tem as APM6, e que naquele mês de setembro as APM6 falassem sobre a conscientização, sobre o comportamento que a gente precisa, sabe, tributar as pessoas com deficiência. A proposta do vereador François é reflexão para mudar comportamento. Porém, a reflexão precisa de uma ação. E a ação precisa se dar, não obrigatoriamente, mas nesse primeiro momento, como se trata de uma lei municipal, dentro das estruturas do poder público, para que ela possa romper os limites do poder público e chegar até a sociedade e mudar a consciência sobre a pessoa com deficiência. Então, eu faço uma contribuição aqui para que, ou antes ou depois, mas que haja essa preocupação. A gente tem uma comissão aqui, presidente, vou concluir, que é a Comissão de Acompanhamento de Leis. Essa comissão teria esse papel de chamar o poder público e dizer, vem cá, o que vocês estão fazendo para garantir o cumprimento dessa lei? A gente tem uma lei que propõe reflexão no mês tal. O que vocês fizeram? Porque, senão, o que acontece? Eu mesmo já sofri essa frustração. Aprovar a lei que o Poder Executivo não está nem aí, não leva adiante, não faz o esforço, a sociedade não incorpora esse sentimento, não incorpora essa reflexão. Então, eu deixo aqui uma singela contribuição ao autor, entendendo a magnitude do projeto, Conclua. mas contribuindo para que operacionalmente o projeto verdadeiramente cumpra o seu papel. Meus cumprimentos. Em votação, os que aprovam... Vai discutir, vereador? Na discussão, vereador Cláudio Proença. Senhor presidente, eu queria seguir na mesma esteira do raciocínio do vereador Chico Preto. Seria bastante interessante, eu acredito que o projeto vai seguir as comissões, e ele vai até a Comissão de Educação. Seria interessante ouvir a CEMED mesmo relacionada a esse projeto, porque é uma questão que vai mexer com a estrutura educacional, né, por conta da conscientização que tem que ser colocado. Né, então, eu acredito que era necessário mesmo uma discussão, ouvir a CEMED nesta casa, né, para que a gente, de repentemente, chegue lá na frente, a Procuradoria retorne com esse projeto aqui, vetando, dizendo que não há condições da aplicação. Dessa forma aí, eu acho que é por aí. O meu raciocínio, mais ou menos, nesse entendimento, o mesmo entendimento que o vereador Chico Preto. Entendi, senhor presidente. Vereador, nós já estamos em primeira discussão. Vai para a segunda discussão e passou, com certeza, já que tem a ver com a questão da educação, deve ter passado, com certeza, pela quarta comissão. Ele disse que não foi realmente para a quarta comissão. Vereador Marcel, na discussão. Presidente,
a natureza do projeto não indica nada, nem está... Educação, né? Não está dirigindo a nenhuma comissão. O tema, a ideia é geral, é ampla, e o Executivo, então, para a execução, verá qual é os melhores na regulamentação. Agora, é belíssimo o projeto, eu parabenizo o vereador François, e acho que, então, já que o projeto não tem essa natureza de destinar a nenhuma coisa, vamos votar, exato. Voto favorável. Primeira discussão, vereador Bessa. Na bancada da vereadora Glória Carrati, vereador Elisandro Bessa. Senhor presidente, não poderia deixar de falar e parabenizar o professor François. Tudo que se possa fazer para falar da pessoa com deficiência, nós temos que abraçar. Essa é a realidade. Fizemos o ano passado, eu fiz aqui uma tribuna popular, fizemos uma tribuna popular com esse tema, que é em setembro tem o Dia Mundial da Pessoa com Deficiência, mas infelizmente, como falou, bem falou o vereador Marco Antônio Chico Preto, nós, com o intuito de ajudar essas pessoas, de trazer essas pessoas para falarem, ouvir essas pessoas, nós, parece que não ecoa, fica só nesta casa. As secretarias, no âmbito municipal, não abraçam isso, vereador Chico. Está aí o Setembro Amarelo, está aí o Janeiro Branco, está aí as outras leis que foram aprovadas nesta casa, uma ou outra secretaria faz efetivamente. E aqui a gente tem que citar ali o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, a parte do trânsito, o Manaus Trans, antigo Manaus Trans, faz perfeitamente todos os temas que essa casa aprova, com semanas de conscientização, eles abraçam. Deve ter a Secretaria de Educação, em alguns setores também faz isso. Mas do resto, eles estão fazendo aquilo e andando. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Todos os vereadores sentem isso aqui nesta casa. Eles não abraçam, parece que não tem um comando. Tem que ser feito, é lei, precisa ser feito. Essas pessoas precisam ser atendidas, mas não é feito. Nós gritamos, fazemos, nos indispomos nas comissões, conversamos com os outros vereadores, debatemos. Vou concluir, senhor presidente. Mas, quando chega para o secretário parece que é rei. Aqui o parlamento só tem a voz. Mas nós precisamos, senhor presidente, esta casa precisa ser respeitada. Quando se aprova a lei e o prefeito sanciona a lei, é para ser cumprida. Não é para ser apenas olhada, e não vou olhar e tal, não vou fazer porque não é interessante. É interessante, sim. Essas pessoas precisam dessa atenção. E esse debate precisa ser feito, presidente. Só para eu concluir, porque se você debater ali um atendimento com a pessoa com deficiência, no Manaus Trans, na CEMEF, no IMU, onde ela precisa de um atendimento ali, se tiver um debate sobre isso, vai ter melhor, o atendimento vai ser melhor, vão criar acessibilidade nessas secretarias, entendeu, Amauri? É isso. É para isso que nós colocamos as leis. É para que os direitos dessas pessoas sejam resguardados. É nesse sentido, senhor presidente. Me desculpe eu alongar a minha fala. Vereador Dante. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o vereador François pela inteligente, condução da coisa e colocando de uma forma denominado Setembro Verde, essa questão da conscientização da inclusão social à pessoa com deficiência, é de suma importância isso, senhor presidente. Mas eu também quero dizer o seguinte, que, por exemplo, eu na prefeitura, a gente já viu na prefeitura da gestão do prefeito Arthur, nós vemos sempre muitas coisas acontecerem, viu, vereador Bessa, até para lhe nortear acerca disso, eu que estive à frente da SEMASC, na SEMASC nós fazemos todas as ações da criança, do adolescente, fazemos todas as ações no que diz respeito à questão da deficiência também. E, por exemplo, a secretaria que faz o Dia do Consumidor, ali, a ouvidoria,
também acontece isso já vi. O Fundo Manaus Solidário também faz ações voltadas para isso. Nós vemos a Secretaria de Saúde também fazer ações, a Secretaria de Educação fazer diversas ações. Então, só para repor aqui a situação, claro, a gente vê as secretarias mobilizadas e os secretários mobilizados para isso. Então, eu não acho que a gente pode colocar numa vala comum todos esses secretários dizendo que eles não fazem nada, que isso não acontece. Não é bem assim. Eu não concordo com isso e, por isso, eu me manifesto. E acredito, vereador François, que a sua atitude aqui é uma atitude louvável e que certamente vai acontecer dentro do seio da Secretaria de Educação, mas também na Secretaria de Assistência Social, Cidadania e da Mulher, porque a gente tem visto isso acontecer diversas vezes, principalmente nessa gestão do prefeito Arthur Neto. Entendido, senhor presidente. Vereador professor Samuel. Eu quero aqui louvar o vereador François e dizer que nós temos a inclusão como um processo já antigo, né, mas nós precisamos e podemos fazer com que se registre um mês, uma semana, para existir uma reflexão maior. E se nós tivéssemos, como disse alguns vereadores, das secretarias o retorno, por exemplo, tem uma lei que o prefeito sancionou, um projeto de lei, que é a preservação dos igarapés, 3ª semana de março. É eu que faço a publicação, os folhetos, e vou distribuir nos sinais, na residência, eu dou meu jeito, né? Porque se eu esperar pela secretaria, meu amigo, eu vou ficar em casa sentado. Eu estou aqui com dor de cabeça e tal, mas eu tô trabalhando. Agora, eu quero dizer que o meu projeto anterior, vereador, embora eu não tenha tido o direito de falar, vereador Proença, o senhor mesmo pediu a vista do projeto e eu quero estar presente quando ele for, né, ser condenado ou aprovado. Eu quero ter o direito de poder falar. Condenado nunca. Porque eu ainda sou vereador até 31 de dezembro. E, a não ser que exista alguma coisa que possa interromper. Eu quero dizer também que o que existe é tipo religião, né? Por que existem as religiões? Agora, esse parlamento ele tem que se unir nas coisas boas, pelo amor de Deus. Quando o nobre vereador, coronel, general, não, o Gilvandro, ele falou, né, ele colocou o projeto, se discute aqui todo dia sobre a defesa da mulher, é tipo o coronavírus, pô. 300 falando sobre uma coisa, a mesma coisa, e a gente atitude faltando. Quando se colocou, senhor presidente, quando se colocou o projeto em defesa da mulher, onde é para se colocar um cartaz, aí existe vereador que ainda fica refletindo sobre a aprovação, é porque ele está vendo as coisas invertidas. Ele tem que usar óculos, ele tem que procurar usar dicionário, ele procura também estudar a Constituição, porque não dá para entender onde um parlamento de uma capital que nem Manaus não poder colocar para que o poder privado possa colocar um cartaz. Que negócio é esse? Que mundo é esse? Isso é o mundo dos loucos, então. Não dá para entender, entendeu? E eu quero estar presente na reprovação, na condenação do projeto, está entendendo? Porque o parlamento tem que ler os projetos, tem que entender e tem que deixar também o autor falar. Os meus projetos eu conheço, tá? Então, obrigado, senhor presidente. Vereador François, vamos à votação. Senhor presidente, quero agradecer aos pares pelas palavras de apoio, de incentivo ao projeto. Creio que é um projeto importante para a sociedade, porque estabelece esse pensamento, dá à luz àqueles que são considerados invisíveis hoje, as pessoas com deficiência. É preciso uma maior discussão, não apenas na área pública, mas também na privada, que as empresas comecem a olhar com cuidado ao projetar a construção de determinada loja, de determinada unidade,
com relação à inclusão, né? Verificar que essa parte da sociedade não pode ser considerada uma parte excluída, deve ser considerada uma parte incluída, faz parte da sociedade e deve ser respeitada. Então, a criação desse mês de conscientização em relação à pessoa com deficiência vem justamente de encontro a essa necessidade de discutirmos mais, de criarmos soluções para a inclusão. Não vi necessidade de colocar uma questão de obrigação, de obrigar a CEMED, de obrigar determinada secretaria a fazer uma campanha, a tomar medidas, a verificar se a sua estrutura está devidamente adaptada, porque justamente incorreria na reprovação do projeto. Mas vejo a necessidade de criar um mês, de refletirmos sobre isso e que cada unidade, pública ou privada, seja responsável por ações que incluam cada vez mais os nossos amigos com deficiência. Vereador, professor Gideão, em primeira discussão. Senhor presidente, eu quero, de antemão, dizer que sou favorável à propositura do vereador François e tenho o entendimento de que isso é apenas um momento para intensificar a evidência da importância dessas pessoas. Mas entendo que o município de Manaus, com sua estrutura, já tem políticas públicas para a inclusividade. Tem na educação, tem na Secretaria de Ação Social, tem no desporto, não é? Enfim, esse é o tipo da coisa que ajuda, evidentemente. Eu acho que é para evidenciar, como o próprio propositor agora já manifestou. Segundo a sua própria fala, não está criando novas obrigações, mas apenas dá maior visibilidade. É a proposta do texto. Esse tipo de proposta para nós, aqui todo mês aqui tem as cores e as suas dedicações. Eu penso que é próprio da nossa condição social no Brasil e esse momento que a gente está passando. É evidente que sociedades melhores organizadas, isso é uma coisa que a gente se trata comumente. A cidade precisa estar preparada para esse tipo de coisa a todo momento, com acessibilidade, com uma série de atenções, com sinalizações, muitas vezes auditivas, porque não tem sinaleiros na cidade para isso, muitas vezes, né? A própria comunidade como um todo, dispensar a atenção às pessoas que têm deficiência de qualquer natureza. Portanto, eu acho que cabe nessa circunstância histórica. É sempre bom que a gente possa estar destacando a necessidade de valorizarmos as pessoas com necessidades quaisquer que sejam. Em votação. Os que aprovam permanecem como estão. Aprovado a segunda discussão na forma da lei. Secretário Wallace. Em segunda discussão, projeto de lei 134/2019, de autoria do vereador Everton Assis, que isenta os doadores de medula óssea do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos, promovido pelo município de Manaus. Senhor presidente. Em discussão, na discussão, vereador Everton Assis, proponente. Propositor. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, esta matéria, ela chegou até a mim e a gente identificou a necessidade que era de se criarmos algo que pudesse estimular as pessoas a serem doadores. Acreditamos que, uma vez com esse estímulo, isentando, o Executivo Municipal isentando de taxas, a gente vai conseguir aumentar os doadores. E, consequentemente, isto irá salvar muitas vidas. E aí aqui eu peço o apoio de todos os meus pares para que a gente possa aprovar esta matéria, que eu tenho certeza que será de grande relevância. Hoje, o Estado, não só a capital, nós precisamos aumentar esse quantitativo que necessita.
e com certeza será de suma importância, porque nós temos números baixos, principalmente no Cadastro Nacional. Na discussão, vereador Chico. Presidente, eu me solidarizo às palavras do vereador Everton Assis e compreendi prontamente o espírito, a mens lege, o espírito da lei, da proposta do vereador Everton Assis. Mas não perderia essa oportunidade exatamente para fazer aqui um comparativo com outros projetos que a gente votou. Veja só, o vereador Everton está propondo que se isente os concursos públicos promovidos pelo município, ou seja, está dentro do limite da nossa atuação. O vereador Everton Assis não está dizendo para que a iniciativa privada isente pessoas, até porque a iniciativa privada tem muitas empresas que têm um tratamento diferenciado para pessoas que doam sangue. Eu mesmo conheço empresas que já dão desconto para clientes que são doadores de sangue. Eu conheço empresas que dão descontos para pessoas que são doadoras de medula óssea. A iniciativa privada, ela tem esse tipo de iniciativa. O que nós não podemos é obrigar a iniciativa privada a fazer, mas o poder público está dentro do limite da nossa atuação. Numa forma, inclusive, disso virar como a gente chama, uma vitrine. Vai dizer, olha, vamos valorizar essas pessoas. O poder público já está isentando de inscrição, a iniciativa privada pode também ir além, numa grande corrente do bem, para que cada vez mais pessoas se sensibilizem, se solidarizem com esse desafio, que é termos cada vez mais doadores de sangue e doadores de medula óssea para enfrentar os desafios que nós sabemos que precisam ser enfrentados. Então, eu quero cumprimentar o vereador Everton Assis e fazer essa comparação exatamente do limite que ele está indo e de que isso pode gerar uma corrente, gerará uma corrente do bem, pelo exemplo que se restringe ao município de Manaus. Vereador Isaac. Alô? Oi. Presidente, vou ser rápido. Parabéns ao vereador Everton Assis isentar a taxa de inscrição em concurso municipal, mas quero salientar uma coisa que está acontecendo, a gente vai fazer recolhimento também da medula óssea para outro estado, porque eu sou das pessoas que fizeram o transplante de medula óssea, mas aqui em Manaus não tem ainda, porque falta aparelhos e condições para fazer a medula óssea, o transplante. Então, é só isso para salientar, mas no futuro nós vamos ter, com certeza, aqui na nossa cidade. Espero que o mais rápido possível, né? Possível, incrível. Em votação, os que aprovam permanecem como estão, aprovado vai a sanção do senhor prefeito. Senhor secretário. Em segunda discussão, projeto de lei 386/2019, de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 70/2019, que altera a lei número 669, de 4 de setembro de 2002, e da outras providências, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam permanecem como estão, aprovado vai a sanção do senhor prefeito. Vamos lá, nossas moções e indicações. Indicações 051 e 054, senhor presidente. Deferidas e segue a nosso registro da DL. Requerimento. Extra pauta. Nós temos uma extra pauta aqui, é verdade. Estamos com uma extra pauta. Desculpe, vereadores, vamos retornar à nossa extra pauta. Senhor secretário. Extra pauta da reunião ordinária, dia 18/3/2020, em deliberação, projeto de lei de autoria dos vereadores Chico Preto, Joelson Silva, Marcelo Alexandre e Rosivaldo Cordovil, que acrescenta dispositivo que especifica a lei número 2486, de 24 de julho de 2019, que dispõe sobre a regulamentação do transporte remunerado privativo individual de passageiro por meio de aplicativos ou plataformas de comunicação em rede no município de Manaus, e outras providências, senhor presidente. Em deliberação, os que deliberam permanecem como estão. Deliberado, tomo número 049, vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhor secretário. Em deliberação, projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, capeado pela mensagem 003, de 27/2/2020,
que dispõe sobre a extinção do cargo de analista municipal, odontologia, constante do quadro permanente de pessoal técnico administrativo da Secretaria Municipal de Educação e da outras providências, senhor presidente. Urgência? Pedido de urgência. Aqueles que aprovam o pedido de urgência permaneçam como estão. Aprovada a urgência. Em deliberação, os que deliberam permaneçam como estão. Deliberado tom número 035/2020, vai à segunda comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vamos lá, a nossa pauta de requerimentos. Gabinete do vereador Chico Preto, requerimento 400/2020, requer preste informações à Secretaria Municipal de Infraestrutura, SEMINF, sobre o serviço de asfaltamento, em especial referente ao dia 12/3/2020, senhor presidente. Vereadores, vereador Chico Preto, o vereador Marcel alegou o artigo 196. Qualquer vereador poderá solicitar a vista propositura submetida à discussão, tendo prazo máximo de 48 horas para estudá-la. Esse prazo máximo ainda não venceu. O vereador Marcel alegou o artigo 196, vereador Chico, então a gente vai deixar a discussão para a próxima sessão ordinária. Ainda tem tempo, são 48 horas, e nós foi pedido vista dessa matéria após meio-dia, em torno de meio-dia. Então, Vossa Excelência tem um tempo aí para poder ainda discutir e trazer os esclarecimentos necessários através do seu pedido de vista. 196. Vamos ao requerimento. Já passamos. Requerimento 411/2020, Gabinete de Sua Excelência, vereador Coronel Gilvando Mota, requer sessão solene em alusão ao aniversário de 183 anos da criação da Polícia Militar do Amazonas, em 4 de abril, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Pela ordem, vereador Chico Preto. Senhor presidente, o pedido que eu faço, se o prazo de 48 horas vai vencer próximo do meio-dia, eu sei que não se trata de uma propositura da espécie projeto de lei, é um requerimento. O vereador Marcel não tem obrigação de devolvê-lo com nenhuma observação por escrito. Mas eu acredito que, pelo zelo do vereador Marcel, ele deverá devolvê-lo com alguma manifestação escrita. Então, o que eu pediria, já que vai ser votado na próxima segunda-feira, mas que eu pudesse ter acesso já, ainda hoje, já que ele vai protocolar ainda hoje, porque, veja, ele tem que protocolar ainda hoje, não na segunda-feira, a manifestação dele. A gente vai votar na próxima segunda, mas eu queria poder ver também com a mesma antecedência, antes de votar na segunda, o que vai ser o entendimento do vereador Marcel, já que o prazo termina no meio-dia, então a partir da tarde, mais tarde da manhã, eu teria acesso ao entendimento dele, para que na segunda-feira a gente pudesse travar o bom debate, o bom combate, como preconizou o apóstolo Paulo. Isso não é praxe da casa. O vereador Marcel pode, inclusive, entregar na segunda ou na sexta-feira. Acho que... Vereador Marcel Alexandre, pela ordem. Presidente, muito obrigado. Presidente, eu queria chamar a atenção de Vossa Excelência, no bom sentido de chamar a atenção, dedicar atenção, e os meus pares, sobre esse requerimento, pousa uma grave acusação. E eu vou fazer meu parecer documentado, presidente. Okay. Então, eu vou ter muita parcimônia, muita tranquilidade, porque tem a vida de um trabalhador que tem uma família até com problema de saúde no meio. Então, isso é algo, não é simples. Então, eu queria que meus colegas entendessem e até a comissão de serviço público, muito importante a participação nessa questão. Eu agradeço, presidente, e só tem uma vista, vai sobrar outra vista e o próprio autor poderá pedir vista do meu parecer, tranquilamente. Então, a gente vai, eu pediria a Vossa Excelência, porque se trata, não é só da questão do executivo, porque não tem nada a ver com o executivo, tem a ver com um trabalhador. Obrigado. Vossa Excelência terá esses dias para poder fundamentar. Vamos lá, vereador Wallace. Gabinete do vereador Mauri Colares, requerimento 417 de 2020, requer informações sobre a implantação do sistema Zona Azul no Vieira Alves, no seio da 10ª Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda, para esclarecer as medidas e soluções para os problemas da implantação das vagas rotativas, tarifada, está afastando clientes e empresários do local, senhor presidente. Em discussão, em votação, os que aprovam permaneçam como estão. Aprovado o requerimento, vereador Gilvando, pela ordem, questão de ordem. Temos mais alguma coisa aí, vereador Wallace? Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, nossa sessão ordinária está encerrada.
os senhores vereadores convocados para a próxima segunda-feira. Lembrando que nós teremos reunião agora no plenário. Eu gostaria que os assessores que estão aqui no plenário pudessem deixar que ficássemos só nós, vereadores, para tratarmos de alguns assuntos aqui sobre algumas decisões que nós vamos tomar a partir da próxima semana.